Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no Minutos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva e receba do próprio YouTube aquele lembrete sempre que o nosso novo vídeo semanal for postado. Nosso tema de hoje é a diferença e a conceituação do que é obrigação de meios e o que é obrigação de resultados na medicina. Vamos lá? Mais um tema polêmico, para variar. Motivo de dúvidas entre muitos médicos, apesar de o assunto ser relativamente rotineiro. Nos vídeos anteriores, nós vimos que, como membro da sociedade, o médico possui algumas obrigações jurídicas que devem ser cumpridas e, se descumpridas, geram o seu dever de responsabilidade indenizatória, ética, administrativa e até criminal. As obrigações possuem várias classificações. Uma delas, bem conhecida, é justamente a obrigação de meios e a obrigação de resultados. Em medicina, a regra é a primeira modalidade, a obrigação de meios, ou seja, que a obrigação dos médicos é a de meios, significa dizer que ele não pode prometer alcançar um resultado, que, diga-se de passagem, variam de acordo com a perspectiva do médico, do paciente, do familiar e até daquilo que é cientificamente possível. Na obrigação de meios, o que deve ser provado é que o médico usou todos os meios de diagnóstico e tratamento disponíveis e necessários para o caso, dentro daquilo que é preconizado pela medicina, utilizando-se do seu máximo zelo e cautela. Deve agir conforme técnicas, métodos, prescrição e procedimentos recomendados pela literatura médica. Se o resultado não for atingido, mas todos esses meios foram utilizados, o médico ainda assim não será responsabilizado. Por outro lado, existe a triste interpretação jurídica, ainda que majoritária, nos dias de hoje, de que algumas áreas possuem a obrigação de resultado, tais como cirurgia plástica dita puramente estética, como se a cirurgia plástica não fosse una e tivesse sempre um componente reparador, ainda que reparador da autoestima do paciente, e também radiologia e anestesiologia. Para aqueles que entendem essas áreas da medicina como obrigação de resultado, não interessa nada dos meios utilizados e muito menos interessa a resposta do organismo ao procedimento médico e nem mesmo se o paciente efetivamente participou ou não colaborando com o seu tratamento. O que importa é apenas ver se o resultado foi ou não atingido. Resultado esse quase sempre deliberadamente escolhido em exclusivo desejo do paciente. Se o resultado não for atingido, o médico será responsabilizado. Em relação a isso, eu e os conselhos temos opinião minoritária. Entendemos que toda e qualquer outra atividade médica encerra sempre a obrigação de meios, jamais podendo o médico, seja qual for a especialidade, assumir obrigações de resultado, já que existem sempre variáveis que fogem totalmente à competência e à interferência do médico. Óbvio que a ciência médica é essencialmente de resultados, se visa a cura ou o alívio dos males, mas a obrigação é sempre de meios. Existe sempre, é claro, o objetivo de trazer benefício à saúde do paciente, seja física, psicológica ou social. Da mesma forma, existe grande diversidade da resposta biológica e a influência das características genéticas de cada paciente naquele procedimento que é feito nele. Um profissional não pode prometer, garantir ou assegurar o sucesso do tratamento, tendo apenas de informar correto e previamente o paciente sobre os benefícios e riscos dos procedimentos, obtendo do mesmo um consentimento pós-informado. Não se pode comparar a atividade médica com atividades fins, como transporte, por exemplo, onde o que é feito pelo profissional não é influenciado pelo meio ambiente que o cerca. O objeto da atividade médica é o corpo humano, com seus variados e variáveis processos psicológicos, biológicos, anatômicos, fisiológicos e patológicos que são influenciados e influenciam o meio ambiente que o cerca, muitas vezes de forma imprevisível. Pode acontecer que algum médico, de forma pouco inteligente, até assegure a obtenção de um determinado resultado. Mas é óbvio que ainda assim isso não define a natureza e não altera a categoria jurídica da obrigação de meios, que continua sempre a obrigação de prestar um serviço que traz consigo um risco. A falta de uma informação precisa sobre esse risco e a não obtenção do consentimento plenamente esclarecido conduzirão eventualmente à responsabilidade do cirurgião, mas por descumprimento culposo da obrigação de meios e não por não ter alcançado o resultado.
O subjetivismo, a imprevisibilidade do organismo, a sua complexidade e o fator aleatoriedade estão sempre presentes nos procedimentos médicos, independente da vontade e do agir do profissional. O resultado de qualquer procedimento médico não depende apenas do profissional ou de seus atos, mas igualmente da participação do paciente no cumprimento das suas obrigações na relação contratual em que estabelece entre o profissional e o cliente em proveito da sua própria saúde. Além de estar na dependência de inúmeras outras variáveis, tais como idade, sexo, tipo de pele, raça, local de residência, familiares, tipo de alimentação, hábito de higiene, psiquismo, dentre outros. Nenhum homem seria capaz de afirmar que uma cirurgia ou qualquer outro procedimento médico tem 100% de possibilidade de êxito e 0% de insucesso. Essa é a opinião deste que vos fala e dos conselhos sobre a medicina como obrigação de resultados. Mas, como eu disse, para a cirurgia plástica, estética, radiologia e anestesiologia, o judiciário ainda entende diferente do que pensamos. Portanto, muito cuidado. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas. Oportunamente será feito um vídeo tirando essa sua dúvida. Inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso vídeo e link a todos aqueles que vocês sabem que se interessam pelo assunto. Vamos propagar o conhecimento. Grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem.